Você já parou para pensar que, nesse exato momento, você está viajando no tempo? Pode parecer coisa de ficção científica ou roteiro de filme, mas a verdade é que você, eu e todo mundo nesse planeta estamos viajando no tempo, agora mesmo. E o mais curioso, você faz isso desde que nasceu e talvez nunca tenha percebido. Hoje, eu vou te mostrar como a física explica essa viagem no tempo invisível. Vou te contar por que, tecnicamente, o seu futuro já começou e, sem final, você vai descobrir como esse conceito afeta, até mesmo, o funcionamento do seu celular e dos GPS que usamos todos os dias. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga o próprio tempo. Quando a gente pensa em viajar no tempo, a imagem que vem à cabeça é a de um carro futurista, ou de uma máquina com luzes piscando. Mas, na física, o conceito é muito mais simples, e ao mesmo tempo, muito mais profundo. A primeira coisa que você precisa saber é: tempo e espaço são partes da mesma coisa. Eles formam o que os cientistas chamam de espaço-tempo, uma espécie de tecido invisível que molda tudo o que existe. E aqui vai a grande revelação. Todo mundo que está se movendo também está viajando no tempo. A Terra gira a mais de 1.700 km por hora. Orbita o Sol a mais de 107 mil km por hora. E o próprio Sol arrasta o sistema solar pela galáxia a mais de 800 mil km por hora. E o que isso significa? Significa que, a cada segundo que passa, estamos avançando no tempo e no espaço, em velocidades gigantescas. Você não sente, mas está acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo. Mas, se todo mundo está viajando no tempo, por que a gente não sente ou percebe essa viagem? A resposta está em uma das maiores revoluções científicas de todos os tempos: a teoria da relatividade, criada por ninguém menos que Albert Einstein, no início do século XX. Einstein quebrou tudo o que a ciência acreditava sobre o tempo até então, e revelou uma verdade chocante: o tempo não é uma constante universal, ou seja, ele não passa na mesma velocidade para todo mundo, nem em todos os lugares. O que determina a forma como o tempo flui são dois fatores principais: a velocidade com que você está se movendo e a intensidade da gravidade ao seu redor. Quer um exemplo que parece saído de um filme de ficção? Se você pudesse entrar agora numa nave e viajar a uma velocidade próxima à da luz, o tempo, literalmente, começaria a passar mais devagar para você. Enquanto alguns anos se passariam aqui na Terra, para você, dentro da nave, poderiam ser apenas algumas semanas, ou até dias. Isso não é teoria sem fundamento. Já foi comprovado por vários experimentos com relógios atômicos super precisos. Astronautas da Estação Espacial Internacional, por exemplo, que passam meses em órbita, viajando a mais de 27 mil km por hora. Quando voltam para a Terra, têm um leve, mas real, deslocamento temporal. Os relógios biológicos deles, e até os dispositivos que eles levam, marcam uma diferença de milionésimos de segundo em relação ao nosso tempo aqui embaixo. Pode parecer insignificante, mas essa é a prova concreta de que a viagem no tempo já acontece. Todos os dias, em pequenas escalas. O tempo é uma variável que a física pode manipular, dependendo de onde você está e de quão rápido você está indo. Agora, você quer um exemplo extremamente prático, que prova que a relatividade de Einstein está funcionando. Exatamente agora, enquanto você assiste a este vídeo. Então, vamos falar de um sistema que você provavelmente usa quase todo dia: o GPS. Quando você pede uma pizza, chama um carro por aplicativo, ou simplesmente abre o mapa do celular para saber onde está. Você está contando com um sistema de navegação por satélite, que depende totalmente de correções temporais baseadas na teoria da relatividade. Os satélites que fazem o GPS funcionar ficam orbitando a Terra
a mais de 20 mil quilômetros de altitude, se movendo a quase 14 mil quilômetros por hora. E por estarem tão distantes da superfície, eles experimentam uma gravidade muito mais fraca do que a que temos aqui embaixo. Resultado? O tempo dentro dos satélites passa em um ritmo diferente. Por causa da menor gravidade, os relógios a bordo aceleram cerca de 40 microsegundos a mais por dia. Mas, por causa da velocidade com que os satélites se movem, eles também sofrem um efeito contrário, e o tempo desacelera, cerca de 7 microsegundos por dia. O que significa isso na prática? Significa que, se os engenheiros e físicos que operam o GPS não corrigissem essas diferenças diariamente, a sua localização mostrada no mapa estaria errada por vários quilômetros, em apenas 24 horas. Para você ter ideia, a cada dia que passa sem essa correção, o erro aumentaria em até 10 quilômetros. Ou seja, se você hoje consegue pedir um lanche, saber a rota para o trabalho, ou encontrar aquele restaurante novo, é porque os cientistas estão lá, ajustando a diferença de tempo entre você e os satélites que estão literalmente vivendo em outra linha temporal. Bizarro, né? Mas completamente real. E se você acha que isso é incrível, espera até ouvir o que a ciência diz sobre viagens no tempo em escalas muito maiores, com buracos negros e velocidades próximas à da luz. Fica aí, que já vamos chegar nessa parte. Agora, se tudo isso que já acontece em pequenas escalas te parece incrível, imagina o que seria se um dia nós conseguíssemos controlar a viagem no tempo de forma consciente. Parece ficção científica, mas acredite, na teoria da física, isso é totalmente possível. Einstein previu, e os cálculos mostram com clareza, se um objeto for acelerado até velocidades próximas à da luz, ou se conseguir orbitar muito perto de um buraco negro, o tempo ao redor desse objeto vai literalmente desacelerar em relação ao resto do universo. Estamos falando de algo tão extremo que, se uma nave espacial partisse da Terra hoje, viajasse durante alguns anos próxima à velocidade da luz e depois voltasse, ela poderia encontrar o nosso planeta séculos, ou até milênios, no futuro. Para quem está dentro da nave, teriam se passado apenas alguns anos. Mas aqui fora, o mundo teria avançado centenas de anos. Isso parece roteiro de cinema, mas é o que a matemática da relatividade diz. E os cientistas não estão só teorizando, eles já testam esses conceitos todos os dias. Em experimentos com partículas em aceleradores, como o LHC na Suíça, onde prótons são acelerados a 99,999% da velocidade da luz. E o tempo realmente passa mais devagar para eles. Além disso, as missões espaciais de longa duração, como as feitas pela NASA, também estão fornecendo dados preciosos sobre como o tempo pode ser manipulado, mesmo que de formas muito sutis. Pode parecer que estamos longe de construir uma nave que viaje no tempo, mas a cada novo experimento, a gente dá mais um passo para entender como o universo realmente funciona. E fica comigo até o final, porque na próxima parte, a gente vai fechar essa viagem com uma reflexão que talvez mude a sua forma de enxergar a vida e o próprio tempo. No fim das contas, depois de tanta ciência, fórmulas e teorias, existe uma verdade que é simples e, ao mesmo tempo, profundamente emocionante. Você já é um viajante do tempo. Mesmo agora, enquanto assiste a este vídeo, o tempo está passando. Você está avançando, seguindo, segundo após segundo, numa viagem que começou no dia em que você nasceu e que só termina no seu último instante de vida. Cada memória que você tem, cada escolha que faz, cada sorriso, cada lágrima, tudo isso é parte dessa jornada única que só você pode viver. A ciência nos mostrou que o tempo não é absoluto, não é uma linha reta, e não é o mesmo para todo mundo. Ele pode se esticar, encolher, desacelerar ou acelerar, dependendo de onde estamos e de como nos movemos. Mas o mais bonito de tudo é saber que, mesmo com toda essa relatividade, o seu tempo é só seu. Ele é precioso, é irrepetível
e vale muito mais do que qualquer viagem de ficção. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, ou quando abrir o aplicativo de GPS no seu celular, lembre-se disso. Você não está parado. Você está viajando. Agora mesmo, ao lado da Terra, girando a mais de 1.700 km por hora, orbitando o Sol, a mais de 107 mil km por hora, enquanto o Sol arrasta o sistema solar inteiro, a mais de 800 mil km por hora, ao redor da Via Láctea, e tudo isso, enquanto a própria galáxia viaja pelo universo, a velocidades que a nossa mente mal consegue imaginar. A sua viagem já começou faz tempo, e ela ainda está só no começo. Se você gostou dessa reflexão, deixa o like, comenta aí o que mais te surpreendeu e se inscreve no canal, porque aqui a gente continua explorando o do universo, um segundo de cada vez.